E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E como é que tá? E como é que é essa relação do Brasil hoje com a ciência? Porque assim, eu vi que assim, não faz muito tempo aí por conta da pandemia e tudo mais, a gente teve um corte no orçamento da ciência e assim, eu até entendo que assim, tava precisando de dinheiro em outro lugar e tudo mais, mas qual que é o efeito prático disso assim na ciência no Brasil? Teve um efeito ruim e um efeito bom, como tudo na vida, mas deixa eu explicar isso aí. Quando eu cheguei no Ministério, lá em final de 2018, para a transição, eu fiquei assustado com a questão de orçamento. Primeiro porque o orçamento vinha sendo diminuído desde 2013, ele já estava baixo. Eu tenho 28 unidades vinculadas, na época eu tinha 30, lembrar que tinha comunicações também. E eu olhei e falei assim, não dá. Tipo assim, como é que eu vou colocar recursos para todas essas unidades? Tem que pagar custeio, né? Você tem que pagar luz, água, uma série de coisas. Estou falando do discricionário, fora o obrigatório, que é pagamento de pessoal e tudo isso que já é reservado. Pô, vai ser difícil fazer isso aqui. Eu vou priorizar duas coisas. Eu vou priorizar as bolsas do CNPq, eu já explico por que eu tomei essa decisão lá atrás, e vou priorizar o orçamento das unidades de pesquisas. Tem 16 delas que dependem do orçamento direto, fica embaixo da asa ali, porque o orçamento está muito baixo. Então, eu vou priorizar essas duas coisas. Mas a surpresa que eu tive naquela época é que o orçamento que tinha sido votado e aprovado em 2018 para 2019, que ele é no ano anterior, tinha um déficit de 330 milhões para bolsas do CNPq. Basicamente, eu tinha orçamento para chegar só em agosto de 2019, pagando as bolsas, e depois não tinha mais orçamento. Ou seja, falei, pô, já começa atrasado na corrida aqui. Aí, deixa eu resolver primeiro isso. Para resolver isso aí, o que a gente fez? O pessoal começou assim, corta as bolsas. Dá para saber de onde que vem esse déficit? Dá. Esse déficit veio 250 milhões porque ele não foi aprovado quando você pede 1 bilhão. As bolsas do CNPq ficam em torno de 1 bilhão, 1,1 bilhão, né? 1 bilhão e 550 milhões, algo nessa faixa. E o orçamento que foi aprovado, logicamente a gente sempre pede isso aí, mas o orçamento que foi aprovado faltava 250, foi aprovado 750. Além disso, o pagamento de dezembro, que deveria ser pago em dezembro, né, não foi pago. Então, veio também mais uma conta ali, né, de mais 90 milhões, mais 80 milhões. Né, então, deu um déficit total de 330 milhões. Tá. Aí, a primeira ideia do pessoal, né, fala assim, corta as bolsas. Eu não vou cortar. Aí eu falei, não vou cortar. Parece uma péssima ideia isso daí. Por que é uma péssima ideia? Porque as bolsas do CNPq elas são bolsas de pesquisas e basicamente é o salário do pesquisador. Exato. Entendeu? Então, quando você corta uma bolsa, você está cortando o salário de uma pessoa que está trabalhando 24 horas, 7 dias por semana para resolver problemas importantes para o país. Eu falei, eu não vou cortar a bolsa. O pessoal, pô, você é doido? Eu falei, não, eu não vou cortar isso aqui. E aí foi uma briga, quem acompanhou lá foi aquela briga danada com a economia, até... E é normal, o pessoal fala que eu brigo muito com o Guedes, mas não, porque foi normal, eu tenho que defender a ciência, ele defende o orçamento. Cada um defende a sua, né? Faz parte, né? Isso aí. Aí, quando chegou em agosto, eu não tinha ido recurso para o restante do ano. Aí eu peguei 82 milhões da área de fomento do CNPq, que é para eventos, essas coisas, tirei emergencialmente de lá, coloquei para as bolsas para pagar setembro, ou seja, eu estava realmente nos 47 do segundo tempo, e apostando que ia conseguir ainda, aí finalmente saiu um orçamento extra e eu consegui pagar todas as bolsas em 2019 sem atrasar nenhum dia e todas elas, sem cortar nenhuma. 2020 já veio normal, 2021 veio normal, mas o orçamento veio caindo. E é explicável, como você falou, por causa da pandemia, foram mais de 600 bilhões aplicados no setor social, o que era extremamente necessário. Tinha gente morrendo de fome, sem emprego, sem lugar, então precisava daquilo. Agora, a coisa boa, essa é a parte ruim. Tá. Deixa eu falar a parte boa. Toda necessidade você acaba utilizando. Gestão é isso aí mesmo, você tem que achar maneiras. Gestão, você trabalha com orçamento, com pessoas. Então, toda essa necessidade fez com que nós tivéssemos meios alternativos desenvolvidos por necessidade. Então, quando eu notei o problema de orçamento no início, eu criei uma secretaria
focada em buscar estruturas financeiras para conseguir orçamento externo, que não fosse só da União. Antigamente, o Ministério era dependente completamente da União. Hoje em dia, a gente tem ferramentas que eu posso trazer, eu não, os projetos podem trazer recursos de setor privado, Legal. fundos, etc. Além disso, foi uma luta enorme, juntou a comunidade científica com o Ministério, o setor produtivo, o Congresso, o próprio presidente entrou no final da briga lá para poder ajudar, para a gente conseguir a liberação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Aí a gente criou um marco na história da ciência, foi o ano passado, liberado pela lei, a Lei 177, e isso significa um orçamento de em torno de 9 bilhões de reais, não são extras, porque ele tem uma outra governança, né? Não é o orçamento do Ministério, é outra governança, tem 3 níveis de governança para definir quais projetos vão ser apoiados, mas significa o orçamento para a ciência, tecnologia e inovação. Então, hoje eu posso dizer que a carta de orçamento está equacionada dentro do Ministério. Embora, deixa eu falar aqui com um disclaimer, né? O orçamento não deve ser melhorado, o orçamento do Ministério. Então, tem 3 fontes. O orçamento que vem na disputa com os outros ministérios, esse pode e deve ser melhorado. Eu tenho o orçamento que vem do setor privado. Hoje tem instituições minhas, tipo o Instituto Nacional do Semiárido, lá em Campina Grande, que ele já consegue arrecadar 3 vezes o seu orçamento. Vamos supor, o orçamento é de 5 milhões. Ele já arrecada 15 milhões nos projetos bem feitos do setor privado e outros setores. Isso a gente está se aproximando do que é a Coreia do Sul e etc. A Coreia do Sul é 78% privado, 22% público. E o FNDCT. Então, o fato de ter esses 3 orçamentos nos permite agora investir em coisas como um laboratório de nível de biossegurança 4 para o país. A gente não tem, né? Não tem A gente nenhuma conversou América com Latina. Né, com ela, com a Esther aqui, ela Nenhuma falou, né? América que falta, Latina. né? Esse é um negócio extremamente importante. A gente aprendeu muito durante a pandemia. Eu tenho um grupo de cientistas chamado Rede Vírus MCTI, que foi montado, essa rede, um mês antes de começar a pandemia. Eles foram, né, dia 10 de fevereiro, eles já estavam lá no Ministério, na primeira reunião. Dia 11 de março foi declarada a pandemia. Eles que nos deram todas as diretrizes, todas as estratégias para o Ministério seguir. E foi muito bom, porque eu fico tranquilo que eles são os especialistas em viroses emergentes. Tem médicos, cientistas, pesquisadores. E aí tudo o que eles falaram, que a gente fez, deu certo.